Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, daqui do Psicocinética, que é o professor Nelson, mais vídeo aí de um texto que eu vou começar hoje, chama O Mal-Estar na Civilização. Texto, na verdade, um livro de Sigmund Freud de 1930, né? Foi publicado em 30. E O Mal-Estar na Civilização é um livro que segue, de certa maneira, a linha de raciocínio que começa em Totem Tabu, né, surgimento do aspecto civiliza civilizatório do indivíduo, do sujeito, do, da questão da renúncia das pulsões, né, para poder viver em sociedade. Uma obra que surge num momento histórico decisivo, tá? Entre o trauma que foi desencadeado lá na Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive, dois dos filhos de Freud lutaram na Primeira Guerra Mundial, certo? E o colapso que levaria à Segunda Grande Guerra. Então, esse é o cenário de instabilidade política, de descrença no progresso, né? Uma crise dos valores iluministas, que havia todo um projeto iluminista que levava em consideração a ideia de que através da razão, né, através da cultura, da alfabetização, da escola, da faculdade, de todos esses avanços tecnológicos, né, tudo que engloba então essa ideia de racionalidade, né, histórica, essa racionalidade científica, tudo isso fica meio que entendido que não resolveu, né, os problemas da sociedade, certo? Então há uma grande crise dos valores iluministas que vai servir de fundo, né, essa crise para uma das reflexões mais inquietantes sobre a condição humana na modernidade. Tá? Então, esta obra, o Freud articula sua teoria psicanalítica com uma análise profunda da cultura, certo? A cultura aí, entende-se, a cultura é, europeia, né? Eurocêntrica, tudo bem, mas ele era um europeu, né? Uma mentalidade que foi cultivada durante o século XIX, né? E isso não tira de forma nenhuma a credibilidade, não retira a análise perspicaz que o Freud desenvolve, né? Com bons argumentos, com uma escrita, uma escrita bacana de se ler, uma escrita muito bem articulada, organizada. Certo? Então, o Freud vai partir do pressuposto, né, de que os seres humanos são guiados por pulsões, especialmente as de vida, que ele vai chamar de Eros, e de morte, Thanatos. Eros, lembrando, vem da mitologia grega, né, o deus do amor, né, filho de Afrodite, e Thanatos, um deus da morte, não confundir aí com Hades, né? Thanatos já é um outro deus, e essas duas forças é que movem o universo, uma de criação e de destruição, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, certo? E o Freud também mostra como a civilização, para manter a coesão social, precisa reprimir essas pulsões, especialmente as agressivas e sexuais. Então, essa repressão, embora necessária para a vida em sociedade, vai ter um grande custo.
certo? Produz culpa, sofrimento psíquico e, em última instância, um sentimento que é meio difuso de mal-estar. Tá? Então, esse é o pressuposto. Tá? O Freud vai ser fortemente influenciado pela filosofia alemã, certo? A filosofia pessimismo de Schopenhauer, a, a forma como Schopenhauer vê a vida, isso vai influenciar. Claro, o Schopenhauer vai influenciar grandes pensadores do século XIX, não somente Freud. O Nietzsche vai ser influenciado por Schopenhauer. O Nietzsche vai influenciar também o Freud. Tenho certeza. Nietzsche tem aí grandes sacadas, principalmente além do bem e do mal, genealogia. Se você for ler essas obras, você percebe a influência desses textos no pensamento freudiano. E isso não quer dizer aqui que o Freud se baseou nas suas descobertas no pensamento desses autores, mas que realmente sofreu influência deles. Tá? Não só eu que falo, mas muitos comentadores, comentadores importantes, influentes, comentam sobre essas influências do Schopenhauer e o Nietzsche no pensamento do Freud. Certo? O Freud reconhece, inclusive. O Freud, além disso, ele vai reconhecer que há um conflito fundamental entre o desejo individual de satisfação e as exigências morais e institucionais da cultura. A religião, a moral, o direito e os costumes são formas de organizar essa repressão, são formas também de sublimar essas pulsões, né? Reorganizar ou direcionar essas metas das pulsões. Né? São, então, fontes de frustração, né? Também são fontes de neurose. Então, a felicidade aqui nesse contexto vai aparecer como uma promessa que vai ser sempre adiada, né, na sociedade, uma ilusão frágil diante das tensões internas do sujeito e das contradições da vida social. Então, o mal-estar na civilização é uma obra fundamental, não apenas para compreender a psicanálise, né, todas as teorias que envolvem a psicanálise, sua clínica, seu corpus teóricos, mas também para pensar a sociedade contemporânea. Seus ecos ressoam na filosofia, na sociologia, na crítica cultural, a abordar as questões universais. A escola de Frankfurt vai ser muito influenciada por Freud, a ciência, as ciências psicológicas vão ser influenciadas pelo pensamento freudiano, a sociologia, vários autores que vão reconhecer, né, o, reconhecer os trabalhos de Freud como trabalhos que levantaram questões importantes sobre a sociedade. Então é por isso que o pensamento freudiano ele reverbera para todas as direções, não só sobre a sociologia, a psicanálise, a própria filosofia, né? Ao abordar questões que são ainda atuais, são questões universais. Então, questões, por exemplo, por que esse progresso, né, a concepção não nos torna mais felizes? Né? Qual é o preço que a gente paga para viver em sociedade?
e até quando podemos suportar essas exigências do viver em comum. Então são questões que permeiam a nossa existência, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente reage também. É um texto, então, que desafia, né? É um texto que provoca bastante. Então, por isso, ele permanece atual e por isso é um dos clássicos, né, do pensamento, não só da psicanálise, mas é um dos clássicos da filosofia, da sociologia, do pensamento crítico, né, da crítica cultural e tudo mais. Então, é uma leitura essencial para quem deseja compreender as estruturas inconscientes do sofrimento humano nessas engrenagens do mundo moderno, né, nessas engrenagens da modernidade. Segundo Gilson Iannini, que é um dos tradutores da obra do Freud, né, direto do alemão, o mal-estar na civilização ela vai se fundar em um ponto, aqui ele fala, a renúncia que o homem realiza para poder manter a sociedade. A vida social se funda numa espécie de renúncia, ou mais precisamente, no impedimento da satisfação pulsional. Então, isso é importante, é interessante, isso provoca e é super atual. E além disso, pessoal, o texto ainda oferece uma grande gama de reflexões, crítica, que poucos puderam tecer sobre a vida pulsional, né, e essa relação com a sociedade, de modo que o mal-estar na civilização contém fontes, eu acho, inesgotáveis, né, de ferramentas para a leitura da modernidade. Então, para se ler o mal-estar na civilização, é também ler psicologia social, na medida em que supera essa simples vida psíquica do sujeito, o que faz romper paradigmas, esses elementos que são discutidos no círculo das ideias, sejam elas sociológicas ou antropológicas. Então, é claro que é uma análise que vamos tratar aqui desse texto, necessariamente leitura comentada, crítica do texto do Freud, e que ao longo do processo da leitura, quem quiser participar, contato, tá? Então, comenta aí, pelo menos, no, no vídeo, no canal, né? Tem um canal do Instagram, Psicocinética. Eu peço a vocês que se inscrevam, colaborem, tá? Quem quiser colaborar com Psicocinética, tem aí o e-mail, certo? Quem quiser mandar pix, alguma coisa. Temos também outros vídeos sobre Freud, acabamos de ler sobre o suicídio, né? Uma obra de Karl Marx. A gente pretende ler outras obras. Tem sobre o Zizek, que a gente está lendo junto com o Gap Filosófico, do Alberto. E que mais, pessoal? Só isso, né? Aqui é só uma introdução, uma abertura dessa série de vídeos que vai rolar aqui no canal. Então peço que se inscrevam, dê like, façam todo esse processo, isso ajuda bastante, é um canal novo, né? Quem está inscrito, agradeço, marcamos aí 100 inscritos. É claro, não parece muita coisa, mas para romper essa bolha do algoritmo, né, é bem difícil, é muito complicado. Parece que o YouTube ele beneficia mais alguns canais que determinados ficam presos ali num tipo de esqueminha, né, bem superficial. Então, quem faz um trabalho de ruptura, de aprofundamento e de crítica um pouco mais
especializada, um pouco mais cuidadosa, leva é meio que barrado, sabe? Não aparece pra galera, não aparece que é pra quem gosta de filosofia, pra quem gosta de psicanálise, né? Para quem não gosta de ler um bom texto clássico. Então, todo o sistema é meio que luta mesmo contra os nossos esforços. Então, eu peço a vocês que compartilhem, que dê essa força aí para ver se a gente aumenta um pouco o alcance do canal, tá bom? Então, próximo vídeo a gente vai começar a leitura, vou me aprofundar um pouquinho mais sobre esse contexto, né? Que eu esbocei um pouquinho aqui, vou falar mais um pouquinho mais e começar de fato na leitura da primeira parte da obra O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud, livro de 1930, tá? Então, bem-vindos. Então, sintam-se bem-vindos para participar, quem quiser, certo? Comentem. A gente encontra aqui no mesmo bate-canal, tá bom? Valeu!